Abre sua Bíblia comigo aí num livro difícil, Gênesis. Gênesis. Se você não encontrar, aí realmente o diálogo fica complicado. Gênesis capítulo 37. E nós vamos ler o verso de número 2. Gênesis 37, 2. Você vai entender porque eu estou com essa roupa agora. Gênesis 37, 2. E logo em seguida nós vamos ler um verso só também no capítulo 41. Gênesis 37, 2 diz assim: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Agora vai no capítulo 41, verso 46. 41, 46. Diz assim: quando José tinha 30 anos de idade, começou a servir ao faraó, rei do Egito. O nome da mensagem de hoje é Fiel igual o Zé. Fiel igual o Zé. Eu quero falar hoje sobre Zafenate Parnea, José do Egito. Esse é o nome egípcio que foi dado a ele pelo faraó. Eu quero falar sobre fidelidade. José começa a história dele na Bíblia com 17 anos. E meio que acaba aos 30. Fala comigo, 13 anos. Em 13 anos da história de José, toda a história dele é contada. Mas na verdade ele viveu 110 anos. Então por que a Bíblia só fala de 13 anos? Porque em 13 anos, dos 17 aos 30, José estabeleceu um padrão de vida que garantiu a ele 80 anos depois de uma vida extraordinária. Eu quero falar um pouco sobre esse personagem que é único. Na verdade, só tem dois na Bíblia, ele e Daniel. Dos grandes personagens da Bíblia, só existem dois sobre os quais a Bíblia não conta nenhum pecado. De todos os grandes personagens da Bíblia, fora Jesus, é claro, tem que explicar tudo hoje em dia, não é verdade? Senão, pastor insinua que Jesus estava pecando. Está muito cansativo o mundo de hoje. Então, dos grandes personagens da Bíblia, tem dois que a Bíblia não cita nenhum pecado deles: Daniel e José. Ó, que medo. A risada está vindo aos poucos, né? Você já imaginou ter 13 capítulos na Bíblia com a sua história e nenhum pecado, e nenhum deslize? Quem é Daniel? É um cara que foi definido pela sua fidelidade. Mas a história de José é mais louca ainda. Não há na história do mundo, não é na Bíblia não, no mundo, uma história dessa, de um cara que sai da prisão como escravo para se tornar administrador do maior país da época. É uma coisa sem precedente. E eu quero então falar um pouco sobre José e sobre a fidelidade dele. E tudo começa com essa roupa. José era filho mais novo de 12 irmãos. O pai dele, Jacó, Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o Zé, como era o mais novo, era o querido. Era o queridinho, né? E o pai dele fez um negócio para piorar. Deu a ele uma roupa bonita. E os irmãos ficaram possuídos. Porque falaram: ó, o menino aí, ó. Já o pai fica babando. É o mais novo. Tudo dele é o melhor. Ainda dá para ele uma túnica da Zara. E agora? A Bíblia diz que os irmãos ficavam falando mal do Zé, perseguindo. E para piorar, o Zé era tão correto que tudo que os irmãos faziam de errado, ele contava para o pai. Aí o pai ia lá nos irmãos e pau! E para piorar, o pai super protegia o filho. Tudo começou com uma roupa assim, uma roupa bonita que os irmãos não tinham. Quantas vezes a minha fidelidade e a sua não acaba exatamente quando a gente olha para a vida de alguém e vê uma túnica colorida neles e fala assim: o que essa pessoa tem que eu não tenho? Por que ela já está casada? Por que ele tem esse carro? Por que ele está no altar? Por que essa pessoa está onde ela está? Isso aí eu sei o que é. Sabe o que é isso aí? É o Jacó, que é um idiota, tá? Porque Deus está vendo, tá?
porque eu também sou servo do Senhor. Tá? Porque as coisas não são desse jeito, não. Esse menino é um X9, esse menino entrega todo mundo, mas trabalhar que é bom. Muitas vezes o problema começa com uma túnica, começa com alguma coisa colorida, bonita, que Deus dá para alguém, e faz a gente deixar de ser fiel, porque o outro está sendo fiel. Eu quero te mostrar que em 13 anos, dos 17 aos 30, José estabeleceu um padrão de fidelidade que deve ser imitado por todos nós. Primeiro lugar onde José foi fiel, ele foi fiel dentro de casa. Ele era fiel em casa. Muita gente está querendo conquistar fora de casa, sem primeiro vencer dentro de casa. Se você tomar pau em casa, como que você quer vencer fora? Na verdade, hoje é esse o padrão que existe. As pessoas estão com casamentos ruins, filho ruim, relacionamento ruim com os pais, não há diálogo, não há nada, mas saiu de casa, vira um santo, vira uma pessoa que beija, que abraça, mas não beija e abraça em casa, e não estabelece o padrão de fidelidade dentro de casa. José foi fiel nas pequenas coisas, fiel dentro de casa. Sabe aonde nós estamos tomando pau? É nas pequenas ordens que um pai e uma mãe dá que a gente não obedece, é nas tarefas do lar que a gente não cumpre. Ninguém toma pau, gente, numa entrevista de emprego, num casamento. Não, a infidelidade começa em coisas simples. Fulano, era seu dia de lavar vasilha hoje. Ai, vocês não estão vendo que eu estou cansado, não? Beleza. Você acha que isso aí não conta? Conta. Você sabe qual foi o primeiro lugar onde Daniel foi fiel? Em não comer a comida do rei. Imagina, era o cardápio da Casa Branca. Daniel tinha que comer a comida que Nabucodonosor estabeleceu. Ele falou assim: eu não vou comer, porque eu sou fiel a Deus. José falou: eu sou o mais novo, está todo mundo contra mim, mas eu não vou deixar de ser fiel, porque estão me criticando. Como é que você tem sido dentro de casa? Dentro de casa é onde começa tudo. É nas tarefas do lar, é no bom dia, é no cuidado com aqueles que estão dentro da sua casa. Não queira pular essa fase. Seja fiel no lar, seja fiel ali, no pouco que você foi confiado. Davi, é muito louco o texto, a Bíblia diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração, que realizará toda a minha obra. Sabe o que essa palavra achei significa? Deus está procurando. Você sabe onde Deus achou Davi? Cuidando das ovelhas do pai. As ovelhas, os irmãos na guerra, e Davi lá no pasto, fedido de cocô lá, cuidando das ovelhas que não era dele. E foi lá que Deus falou assim: achei Davi, homem segundo, vem para cá menino, deixa eu te tirar de trás do gado. Olha, Deus te tira de trás das vasilhas, Deus te tira de trás de varrer o quintal, Deus te tira de trás das tarefas do lar, mas não queira pular essa etapa. Parece simples, parece bobo, mas Jesus está ticando tudo. Dentro de casa, Flor, está tudo sendo olhado. José foi fiel em casa. Fala comigo, fiel em casa. Segundo lugar onde José foi fiel na sua sexualidade, na sua vida sentimental. Todo mundo que conhece a história, a mulher do Potifar deu de cima dele e ele correu. Eu já falei isso aqui também, vou repetir. Era parte da descrição de trabalho de um escravo daquela época, fazer sexo com seus patrões. Não era uma coisa escondida, não era uma coisa assim: depois eu quero transar com você. Não, era normal. Aqui no Brasil, colônia também. Os chefes, os donos da senzala, tinham relação sexual com a mulher que quisesse, com o homem que quisesse, mas não era nada. Ele chegava na porta e falava assim: fulano, você de tarde passa lá no meu quarto. Não era uma coisa escondida, fazia parte do trabalho do escravo ter relação com o patrão, como tirar o leite da vaca, cortar a grama. Não era visto como um pecado. Se você é um escravo, você é um objeto. Se você é um objeto, eu uso como eu quiser. José poderia ter dito assim: o Senhor deixou eu ser escravo, eu vou cumprir as tarefas de um escravo completamente então. Eu vou fazer sexo com a patroa, afinal de contas, foi o Senhor que deixou eu ficar nessa situação. Foi o Senhor que me deixou ficar sem dinheiro. Foi o Senhor que me deixou sozinho. Foi o Senhor que me deixou sem condições de... Gente, você quer ter desculpa para ser infiel? Você vai ter a desculpa. Um dia uma pessoa falou para mim: eu não dou dízimo porque eu não tenho dinheiro. Eu falei: você quase acertou. Você não tem dinheiro porque você não dá dízimo. É o contrário. Ai, não, deixa eu falar. Velho, você quer discutir comigo? Eu não escrevi a Bíblia.
Vai discutir com quem escreveu a Bíblia. Você quer ter desculpa para ser infiel? Fácil. Ai, pastor, eu não aguentei, é muita pressão, o celular está na mão, as cenas de pornografia aparecem, elas aparecem. Ai, que pena. É mesmo? Aí eu não aguentei. Gente, quantas pessoas já falaram para mim assim, foi mais forte do que eu. E eu acabei caindo. Engraçado que eu nunca ouvi ninguém falando assim, foi mais forte do que eu e eu jejuei. Ai, foi mais forte do que eu e eu orei 2 horas. Foi mais forte do que eu e eu li todo o Novo Testamento. A gente não aguenta vencer a tentação sexual, mas as outras coisas boas, a gente não cai nelas. José foi fiel, era um menino dos 18 anos de idade, cheio de testosterona, e a mulher devia ser gata, e enchendo o menino, a Bíblia diz assim, todos os dias ela o importunava, oi, vamos transar, oi, 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 oi. Um dia ela avançou nele, você não está entendendo, gente, eu não estou falando que ela mandou uma boquinha no WhatsApp, assim não, ela agarrou José. Hoje, se você fosse agarrado por alguém, nessa carência absurda que você vive, qual seria a sua reação? Ai, para! Você tem 2 dias para tirar essa mão de mim. José foi fiel na sua sexualidade. Terceiro lugar que José foi fiel. José foi fiel nas tribulações. Deixa eu dizer uma coisa para você, a história de José parece um filme de terror. A coisa fica ruim, depois fica pior, depois fica péssima, depois cai na horrorosa. Mas a fidelidade dele manteve o mesmo padrão. O caráter de José era um só. Agora você tem que entender que ele não estava com o pai e com a mãe. Na casa estava, mas depois não. Ele podia fazer o que ele quiser. Gente, eu com 16 anos mudei para os Estados Unidos, morava sozinho, num condomínio. Eu ia para a igreja se eu quisesse. Eu levava alguém para minha casa se eu quisesse. Eu leria minha Bíblia se eu quiser. Eu sei o que é isso aqui, porque o Zé até 17 anos era o queridinho protegido do Cocó. Mas com 18 anos foi levado escravo para o Egito. Eu acabei de chegar do Egito, gente. Essa roupa aqui eu ganhei lá. Imagina, eu estou em outro país, vou pôr o terror. É só não postar. O povo hoje é tão burro que eles pecam e postam. Bebendo uma pinga louca, beijando uma boca. A pessoa, você sabe o que é isso? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão ficar corajosas para pecar. José foi fiel nas tribulações. Você sabe como é que você é fiel nas tribulações? Chora, desespera, descabela, mas continua com o mesmo caráter. O que é caráter? É aquilo que você é quando ninguém está olhando. O que você é quando ninguém está olhando? Ou tem que ficar alguém assim, vamos para a igreja, já orou hoje, ai, não fala assim com a sua mãe, estuda, já estudou? Tem gente que o caráter dele é movido se for removido da sua vida agora, todo mundo que te anima, todo mundo, igreja, pai, mãe, mulher, se tudo sumir, você continuaria fiel? Sim ou não? José perdeu tudo o que ele tinha para se apoiar, tudo, e ele foi jogado no Egito, mas ele continuou fiel. A Bíblia diz assim, bom é para o jovem suportar o peso, o sofrimento na sua juventude. É na juventude que a gente tem que aguentar a paulada, é na juventude que você tem que engolir afronta, é na juventude que você tem que falar assim, eu estou sem dinheiro mesmo, é na juventude que você tem que falar, ai meu Deus do céu, eu não tenho condições de nada. Aguenta agora, você é jovem agora, você tem que aguentar agora, você é forte, você é novo, você aguenta a pancada, você não é de algodão. Gente, se eu contar aqui de novo minha história, eu sofri demais na vida. A minha juventude, eu tenho cada filme de terror para contar para vocês aqui. Eu tive tanta doença. Falta de dinheiro foi redefinida a partir de mim. Vocês não estão entendendo. Eu casado, não tinha. Nós não tínhamos as coisas.
Já teve dia na minha casa, eu casado, que a gente comia na hora do almoço pão sem manteiga e leite sem açúcar. A pessoa, quando ela fala que ela está sem dinheiro, é assim: sem dinheiro para comprar um tênis legal, sem dinheiro para... É verdade que tem gente que está sofrendo muito, mas muita gente que está falando que está sem dinheiro, é sem dinheiro para comprar um celular melhor, sem dinheiro para... Velho, se você é jovem, firma o corpo fala: vem tribulação, você vai ver se você me joga no chão. Eu sou filho do Deus vivo, eu não vou deixar de ser fiel, porque você bateu na porta da minha casa não.